com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja. E para dar continuidade aos nossos estudos, para que eu retribua a maneira tão carinhosa como vocês me tratam em sala de aula e fora dela, eu decidi fazer esse vídeo para que vocês conseguissem dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Então, hoje eu vou começar com uma apostila, lá na página 27. A gente vai falar um pouquinho, né, terminar de falar sobre as novas religiões, nesse caso aqui o protestantismo. Depois, no finalzinho, eu vou explicar para vocês sobre as atividades. Então, vamos começar. Para as nossas aulas, vocês sabem, eu sempre coloco o título, né? Então, a gente está introduzindo a reforma religiosa. A gente está na parte 4. Nós já vimos 3 reformas religiosas, 3 tipos de religião diferentes. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre a religião na América e a reação que a Igreja Católica vai ter frente a essas novas religiões. Para a gente entender melhor e no final ver se nós atingimos aí o nosso objetivo, eu coloquei aqui também para nós o nosso objetivo de hoje, que é o seguinte: compreender a chegada de novas religiões na América. Então, nós vamos entender como que as novas religiões chegaram na América, quando e quem que levou, bem como as transformações perpetradas pela Igreja Católica para a manutenção do seu poder. Então, a gente vai ver como que a Igreja Católica fez para tentar manter o poder que ela já vinha tendo há algum tempo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, como que o protestantismo chegou na América? Para fazer essa aula, eu me baseei, como sempre, na nossa apostila, e tem um texto bem bacana lá na página 27. Se você ainda não leu, quiser dar uma pausa no vídeo agora e ler primeiro, depois voltar, sem problema nenhum. Se você quiser acompanhar a explicação com a apostila aberta, que eu sempre recomendo, tanto nas nossas aulas dentro da escola quanto agora, seria interessante vocês abrirem a apostila e darem continuidade aí ao vídeo, sempre com ela aberta. Então, o protestantismo na América, ele chega dentro da seguinte questão. A gente viu que em cada país houve aí movimentos religiosos diferentes. Então, nós vimos, até na página 26, do lado desse texto, tem um mapa bem bacana, falando sobre os protestantistas, os protestantes na Europa. E é bem bacana que eles coloriram, né? Colocaram aí onde que nasceu o calvinismo, para onde que ele foi, o luteranismo, o anglicanismo, etc. Então, é interessante a gente lembrar que em cada país surge um movimento religioso diferente. Nos Estados Unidos, ele surge através da colonização. No Brasil, esses movimentos religiosos diferentes do catolicismo vão chegar? Sim, vão chegar, mas vai ser um momento bem anterior ao dos Estados Unidos, vai ser só depois da independência do Brasil. Nos Estados Unidos, como que tudo acontece? A primeira razão é que a gente deve se lembrar, né? A primeira questão, na verdade, a gente deve se lembrar que os Estados Unidos, ele nesse momento, colônia da Inglaterra. Então, qual que é a principal razão? É a perseguição que essas religiões estão sofrendo na Inglaterra. Vocês devem se lembrar que lá na Inglaterra, os governos ingleses, entra rei, sai rei, eles mudam a religião. Então, veja bem, na aula passada, eu deixei vocês com o rei Henrique VIII, que é o criador do anglicanismo, né? Mas quando ele morre, quem assume o poder
é a sua filha primogênita, a mais velha, que é a Mary. E a Mary, ela é católica. Então, ela muda a religião do país novamente para o catolicismo. E aí, essas pessoas que são calvinistas, anglicanas, protestantes, N religiões, vão sofrer perseguições dos seus governos. Então, nos Estados Unidos, essa é a primeira razão. No século XVII, de 1601 a 1700, um grupo específico chegou na costa americana, norte-americana, que são os puritanos. Por que ele tem esse nome, pessoal, os puritanos? Eles são seguidores do Calvino, são calvinistas. Mas por que puritanos? O próprio texto nos traz essa questão. Eles são puritanos porque eles tinham regras muito rígidas com relação aos comportamentos. Então, qual que é a ideia deles? De pureza. Por isso, puritanos. Eles tinham que ser puros. É por isso que eles recebem esse nome. Qual que foi a grande questão para que eles viessem para cá? Na verdade, elas se baseiam em 3, como vocês podem ver aí. É a questão das terras, porque vocês sabem que lá na Europa, a posse da terra está ligado à sua posição social. O progresso econômico, que eles teriam aqui, e lá na Inglaterra não, em consequência da ligação da economia com a terra. E, é claro, a liberdade religiosa, que é um dos principais fatores. Então, essas 3 coisas juntas vão fazer com que eles venham para cá. Quem foi que chegou aqui primeiro? Vocês conhecem essa história. O primeiro navio com puritanos, de que se tem registro, seria um navio chamado Mayflower, que trouxe para cá um contingente até bastante grande de fugitivos das perseguições da Inglaterra. Eles chegaram ali na região que hoje a gente chama de Massachusetts, só que tinha um problema. Eles chegaram próximo ao inverno. E a gente sabe que na América do Norte o inverno tende a ser bastante rigoroso. Não que eles não estivessem acostumados, já que eles vieram da Europa, da Inglaterra, um local onde tem um inverno rigoroso, com neve, etc. Só que vocês devem se lembrar que eles acabaram de atravessar o oceano, né? Então eles ficaram semanas, meses no navio e desembarcaram numa terra desconhecida, não digo despreparados, mas eles não tinham uma ideia de subsistência aqui na América. Então, quando eles tiveram a primeira colheita de milho, eles decidiram comemorar essa colheita, e é aí que nasce o famoso Dia de Ação de Graças, né, que vocês já conhecem. Tem até uma figura bem bacana, uma representação, coloquei aqui para nós, ela está disponível na apostila, na página 27, que é essa imagem que vocês estão vendo agora, que seria uma representação, né? Não foi uma visão de alguém que pintou, mas é uma representação, né? O artista quis representar essa ideia. Então eles estão ali compartilhando a comida, né? A primeira colheita com os indígenas. Bom, seguindo. Há um outro momento na história onde outros grupos vieram para a América, também perseguidos, né? Que são chamados Quakers. Vocês podem ver aí também na página 27. Um adendo, pessoal, o nome Quaker e até mesmo o desenho, né, a caricatura, a pintura do seu líder, William Penn, lembra muito aquela marca famosa, mas a própria marca da aveia Quaker, nos produtos Quaker, já deixam claro no próprio site que na verdade esse desenho, esse símbolo, esse nome foram escolhidos de maneira aleatória, não tem nada a ver com a questão dos puritanos Quakers que vieram para cá.
Bom, dito isso, seguimos. O líder deles é William Penn. William Penn, ele nasceu lá em 1644 e veio para cá, para os Estados Unidos, se fixar lá na Pensilvânia, o território que hoje a gente chama de Pensilvânia. Por que ele veio para cá? Pelas mesmas razões que os grupos dos puritanos vieram, né? Eles foram perseguidos, ele principalmente, pelas ideias políticas que ele tinha, não era só a questão religiosa, mas ele já estava pendendo para a aplicação dessa liberdade religiosa na política. E vocês sabem que a política e a religião, nesse momento, na Europa, andam de mãos dadas. Então, isso é uma razão muito forte para ele ser perseguido. Os Quakers, pessoal, a gente pode traduzir o nome deles como Sociedade de Amigos. Então, seria uma sociedade, um grupo de pessoas que não são seguidores da instituição igreja. Eu até coloquei em vermelho para vocês. Eles não reconhecem a igreja como uma instituição, como um grupo que pode ditar regras de moral, ditar regras para as pessoas viverem. Então, eles não aceitam as instituições clericais do clero. E uma outra coisa que é bem bacana, dentro de vários preceitos que eles seguem, é que eles são extremamente adeptos à não violência. Eles são extremamente pacíficos, né? Então, é óbvio que eles viriam para a América, né? Tentar fugir. Uma outra coisa bastante interessante é que a vinda dos Quakers e a vinda dos peregrinos aqui dos puritanos, né? Aqui para a América do Norte, vai atrair cada vez mais europeus, por causa da liberdade religiosa, como eu coloquei aqui para vocês, né? Mas e no Brasil? Já que nós somos brasileiros, e essas outras religiões no Brasil, como é que fica? Então, pessoal, nós teremos contatos com essas religiões protestantes, lembrando, né, que quando a gente fala protestante, nessa altura dos nossos estudos, a gente está se referindo tanto a seguidores de Martinho Lutero, com o luteranismo, ou do João Calvino, com o calvinismo, ou do Henrique VIII, com o anglicanismo, né? Todas as religiões que não reconhecem a Igreja Católica e o Papa como superior. Então, são os protestantes. Vieram para o Brasil? Sim, vieram. Mas como assim? Em qual situação? Né? Qual que é o contexto? Pessoal, o Brasil vai ter uma leva de europeus extremamente grande chegando aqui por volta do século XIX. Por quê? Por causa da mão de obra. No século XIX, mais precisamente aí em 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea. E a Lei Áurea vai fazer com que esse fim da escravidão traga uma carência de mão de obra para o Brasil. Já que os escravos não podem mais trabalhar, quem nós vamos colocar no lugar? Né? E aí o europeu, por N razões, que nós vamos ver mais para frente, são escolhidos. Nesse momento, qual que é a importância deles para nós? É que são eles, vindo para o Brasil como mão de obra, que trazem essas novas religiões. Um bom exemplo, como eu estou pondo para vocês aí na tela, é o exemplo dos alemães luteranos. Lembra? Martinho Lutero foge lá para a Alemanha, que fundaram, os alemães, aqui no Brasil, uma colônia chamada Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Eles são descendentes de alemães. E o mais bacana é que, assim, essas religiões, hoje em dia, de acordo com as pesquisas do IBGE, que é um dado que está aí no nosso texto, lá no finalzinho da página 27, ele diz que hoje os evangélicos no Brasil, que é assim que a gente chama as religiões protestantes, então os evangélicos no Brasil estão cada vez aumentando muito, muito, muito mais, né? E eu coloquei agora uma imagem que é a mesma imagem que está aí na nossa apostila, que
que é a do William Penn. Vocês podem ver que lembra bastante, né, o símbolozinho daquela marca, mas como eu disse para vocês, dentro dessa explicação da própria marca, não tem nada a ver, apenas uma coincidência. Bom, agora nós vamos então para a grande contra-reforma, né? Afinal de contas, vejam bem, nós já vimos como surgiram as novas religiões, nós já vimos o porquê que elas surgiram, nós já vimos como elas vieram parar na América, e agora a gente tem que responder uma última pergunta. O que a igreja faz perante tudo isso? Nada? Não, pessoal, a igreja faz sim. E a essa ação, na verdade, conjunto de ações, nós damos o nome de contra-reforma. Ou então, como está aí na nossa apostila, página 28, pessoal, é a reforma católica. Né? Então, o que a igreja vai fazer para tentar se manter? Lembra do nosso objetivo? O que a igreja vai fazer para tentar manter-se no poder? Primeiro de tudo, pessoal, seria interessante a gente lembrar como que era a igreja no período medieval, tá? Então, no período medieval, a igreja tem um acúmulo de poder gigantesco. Ela tem muito poder. Por quê? Vocês devem se lembrar daquelas duas palavrinhas que fizeram com que a igreja católica acumulasse grande poder, tanto econômico quanto político, que é a venda das indulgências. Lembra? Indulgência, vai entrar no céu, tem que comprar seu lugar no céu. E as simonias, que são as vendas de objetos considerados sagrados, que muitas das vezes não era sagrado coisíssima nenhuma. Quando tudo isso muda? Nesse momento, no Renascimento. Porque o Renascimento ele vai trazer, como a gente já estudou, alguns questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que é igreja mesmo? Será? Por quê? Quem disse? Então, esses questionamentos é que vão fazer nascer aquelas religiões que nós estudamos. E é por isso que agora os movimentos reformistas vão criticar o poder e a atitude da igreja que está vindo com esse acúmulo desde a época medieval. O grande problema para a Igreja Católica é que esses movimentos reformistas, quais, né, as novas religiões, faz com que eles perdam muitos fiéis. Então eles vão perder fiéis demais. Por quê, pessoal? Porque essas novas religiões dão liberdades que o catolicismo não dá. Do que a gente tem que lembrar agora? Do lucro, principalmente. O lucro é um grande catalisador de tudo. Então a igreja, ela começa a ter uma urgência extremamente grande no que fazer para dar uma reviravolta, né? Então, existem algumas coisas que a igreja tem que pensar com grande urgência. Como reconquistar esses fiéis? Como impedir o avanço dessas novas religiões? Como recuperar o prestígio e a autoridade que ela tinha no período medieval? A resposta é 4 ações. Primeira, Concílio de Trento. Segunda, Companhia de Jesus. Terceira, o Index. E a quarta, a Inquisição. Então, nós consideramos essas 4 atitudes, essas 4 ações, como os pilares da Contra-Reforma. E agora nós vamos ver um por um o que são, como foram feitos, por quem foram feitos, etc, etc. Então, vamos continuar. O Concílio de Trento, pessoal, nada mais é do que uma assembleia convocada por Paulo III, vai ser o nosso grande papa do momento. Ela vai acontecer durante aí o ano de 1545 e 1563. Então, vocês podem ver que é uma reunião que acontece de tempos em tempos. Por que ela dura tanto tempo? Porque a ideia dela é tentar moralizar o comportamento do clero.
Porque até então, esse poder que a Igreja Católica conquistou desvirtuou um pouco os homens santos da Igreja, né? Os padres, os bispos, os arcebispos. Qual que é a ideia? Primeiro de tudo, eliminar os vícios e a corrupção dentro do clero, que existia assim a olhos vistos. Segunda questão, pessoal, tentar manter a ordem que já existia anteriormente. Então, por exemplo, algumas coisas vão ser mantidas de uma maneira bem saliente, bem abertamente, para que consiga ser seguido. Então, uma das coisas vai ser o latim, vai ser mantido. Por que o latim, pessoal? Vocês devem se lembrar que o Martinho Lutero tirou o latim da jogada, né? O que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então as pessoas não faziam mais missa em alemão, elas faziam em latim. Segunda coisa, pessoal, obediência ao Papa. Por que isso ficou bastante salientado? Pelo caso, principalmente, do Henrique VIII, que queria, lembra, se separar da esposa, não havia divórcio na igreja. O que ele fez? Passou por cima do Papa, foi lá, se divorciou e fez a própria religião. Então, eles querem salientar muito bem essa questão. Deve-se obedecer ao Papa. Então, esse primeiro aí é o Concílio de Trento, uma reunião para melhorar aí a moral, melhorar aí o comportamento, deixar as regras mais evidentes e pedir para o pessoal seguir essas regras. Segunda questão que nós vimos foi a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, pessoal, ela é fundada pelo Inácio de Loyola, que é um padre lá da Espanha, né? Ele é o fundador, ele fundou essa companhia em 1534. E qual que é o objetivo principal dessa companhia? Então, eles queriam combater as heresias. Lembrando, o que é heresia para o católico? Nesse momento aqui, qualquer coisa que fuja das regras de você ser um bom católico. Qualquer coisa que fuja do manual da Igreja Católica de 1500, do século XVI, é uma heresia. E uma outra questão, um outro objetivo muito bacana, a catequese. Nossa, Pro, mas catequese não é coisa de América? Pois é, pessoal. Olha que interessante. A Igreja Católica observou que se ela catequizasse os índios, ela conseguiria pegar essas pessoas e colocar no lugar daquelas que saíram da religião. Então, a América ela era vista como um grande local para novos fiéis. Então, vamos supor, saiu 100 europeus aqui, 100 portugueses saíram da Igreja Católica, eles foram para outras religiões. Mas lá na América tem 1 trilhão de indígenas que nós podemos trazer e aumentar a quantidade de fiéis. Então, o objetivo era esse, né? Combate quem não segue as regras e agrega novos seguidores através da catequese. Só que tem um porém. Essa catequese, essa busca por novos fiéis, ela vai servir de justificativa para a dominação espanhola. Então, tudo de ruim que os espanhóis farão, né? Nós vamos ver, farão aos índios durante a dominação espanhola aqui na América, ela vai ser justificada pela essa questão da catequese. Então, olha só, uma faca, matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eles conseguiram atribuir à Companhia de Jesus 2 bons objetivos, do ponto de vista da igreja, claro. E no Brasil? No Brasil, nós temos a atuação da Companhia de Jesus. Ela vai chegar aqui no Brasil
por volta de 1549, mais ou menos, com dois padres famosos que vocês estão vendo aí na tela, que é o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. Mas, esses dois padres, eles tinham um nome, como é que é? Eles tinham um nome, sim, pessoal, eles eram chamados de jesuítas. É porque todo padre, todo bispo, todo homem religioso atrelado à companhia de Jesus será chamado de jesuíta. Eu vou deixar aqui agora na tela para vocês duas imagens. Essa primeira é do Concílio de Trento, ela está na nossa apostila, na página 28. Vocês podem ver que é uma representação da reunião que acontecia. Não é uma reunião permanente, tá? São encontros que acontecem durante essas duas datas. E aqui do lado esquerdo eu vou deixar para vocês a mesma imagem que nós temos na página 29, que é o retrato, uma pintura que retrata aí o Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus. Bom, pessoal, vamos caminhando para os dois últimos. Vamos falar sobre o Index. Esse nome que vocês estão vendo aí, ó, Index Librorum Prohibitorum, ele está em latim, e aí na nossa apostila ele está traduzido, é o Índice de Livros Proibidos, ou seja, né, é uma lista de livros que contém ideias que a igreja não quer aceitar, ou que pela visão da igreja vai fazer algum mal, ou vai desvirtuar os fiéis. Então, essa lista, esses livros não podem ser lidos, tá? Outra coisa, essa lista vai ser feita pelo Papa. Então, o Papa faz e regula essa lista. Então, nessa época, você não poderia ter, não só acesso, mas não pode ter esses livros, né? E não pode ler. Não pode emprestar para ninguém também, senão as pessoas vão ficar sabendo que você tem. E o mais interessante é que essa lista de livros proibidos, ela vai ser abolida só em 1960. Vai demorar um pouquinho, né, para essa lista sair de circulação. Mas também, assim, muito provavelmente ela foi esquecida ao longo dos anos, né? Não era mais utilizada, e aí só foram se lembrar que existia uma lista tal, e abolir aí em 1960. O último pilar, pessoal, Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, eu sei que lá no outro slide eu coloquei como Inquisição, mas tem um detalhe que é extremamente importante. A Inquisição, pessoal, lá já existia. Então, olha só, a Inquisição ela existe desde o século XIII. Nós estamos falando do século XV e XVI. Então, olha só, a Inquisição, a ideia de perseguir, torturar e matar aqueles que não estão de acordo com a igreja, já existia, né? A Igreja Católica já fazia esse tipo de perseguição a outras religiões já há algum tempo. O que mudou é que no século XV e no século XVI, eles vão pegar a Inquisição e vão dar aquela reformulada, vão dar aquela expandida. Por quê? Porque do ponto de vista católico não deu certo a Inquisição. Pelo menos não até agora. Porque houve outras religiões. Então a Inquisição não foi 100% eficaz. Portanto, eles vão fazer uma reformulação e vão expandir essa Inquisição. De que maneira? Criando o Tribunal do Santo Ofício. O que é o Tribunal do Santo Ofício? É o que vocês estão pensando mesmo. A igreja vai ser o juiz. Juiz de quê? Daqueles que são denunciados para a Igreja Católica como seguidores de outras religiões. Então, se alguém, por um acaso, te denunciar, você vai ser objeto de investigação, você vai ser investigado pela Igreja Católica. É por isso, pessoal, olha lá em cima no livro, que você não pode ter livros na sua casa, porque se alguém vê que você tem algum livro que não pode e te denunciar, você vai ser investigado, você vai ser julgado, e geralmente quem é julgado é condenado à fogueira. Na Igreja Católica, desse momento,
pouquíssimas pessoas serão julgadas inocentes. Na grande maioria vai ser morta na fogueira, sim. É muito interessante vocês não confundirem esse momento. Nós estamos falando da perseguição religiosa da Europa. Nós não estamos falando da perseguição religiosa na América, que é a famosa caça às bruxas. É diferente, tá? Então, nesse momento, a gente está falando de Tribunal do Santo Ofício. E uma pessoa muito famosa que sofreu com o Tribunal do Santo Ofício, né, foi investigado, foi preso, foi denunciado e teve que se retratar, teve que, perante os membros do tribunal, negar todas as suas ideias científicas, foi Galileu Galilei. Galileu Galilei foi denunciado, investigado e forçado a Igreja Católica a dizer publicamente que as suas ideias não estavam certas, né? E ele fez esse pronunciamento para que não fosse morto, né? Mas mesmo assim ele foi isolado, como a nossa apostila bem nos diz, lá na cidade, numa vila bem próxima de Florença, e lá no ano de 1642 ele ficou até a sua morte. Mas ele só foi ser considerado inocente em 1992, por um pronunciamento do nosso Papa, o então João Paulo II, que fez o pronunciamento e considerou o Galileu inocente das acusações. Se a gente fizer as contas aí, né, ó, ele foi isolado na Vila Florentina em 1642, então foram 300 e pouquinhos, né, anos depois do isolamento. E aqui eu deixo para vocês essa imagem, também disponível na nossa apostila, lá na página 29, é a fotografia das primeiras páginas da lista de livros proibidos. Vocês podem ler ali, ó, Index Librorum Prohibitorum Benedicti XIV. É só uma imagem para vocês terem aí, terem uma ideia, né, de como que era feito. Bom, pessoal, é isso a nossa aula de hoje.